Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Depressão e Graça, trazida a você por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon. Todas essas aulas são um resumo prático do meu livro Depressão e Graça, que pode ser encontrado numa livraria evangélica ou cristã próximo da sua casa, ou mesmo no site da editora Fiel. Na aula de hoje nós iremos ver um pouco sobre a tristeza que abateu o coração dos discípulos de Cristo no momento em que eles atravessavam o mar da Galileia e imaginavam que, enfim, poderia tudo permanecer bem, mas deixaram de lado alguns pontos importantíssimos que nós não podemos deixar de lado na nossa própria caminhada. Porque se os deixarmos, certamente correremos o risco de cair no mesmo problema, ou no mesmo erro, ou na mesma tristeza que eles caíram. Como Cristo estava ao lado deles, ali silenciosamente presente, tudo se resolveu. E é assim na nossa vida também. Mas pode acontecer de nós demorarmos para buscarmos a Cristo quando algo que aconteceu na vida deles acontecer em nossa própria vida. E se nós demorarmos para buscar a pessoa de Cristo, sem dúvida nenhuma falharemos, sem dúvida nenhuma colheremos os frutos desta falha que é a tristeza profunda. Eu quero dar como título então a essa aula Quando a ausência da fé nos derruba. E o texto base, no texto de Lucas 8, 25, onde lemos: Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Muito bem, quando a gente fala de fé, o que vem à sua mente? No que você pensa quando se fala sobre fé? Quando essa palavrinha é mencionada ou quando alguém traz à luz essa palavra, o que vem à sua mente num primeiro momento? O que é fé? Todos dizem que possuem fé. E é muito comum no mundo que as pessoas digam que nós precisamos ter fé nisso, fé no governo, fé no time de futebol, fé em Deus, fé no marido, fé que as coisas vão melhorar, fé de que não vai chover, enfim, o que é fé? Todo mundo fala que possui fé, mas será que essa fé que habita no coração das pessoas é realmente a fé bíblica, a fé que salva as pessoas, a fé que é capaz de ajudar as pessoas a passar em meio a grandes batalhas na vida e, por fim, levá-las ao céu? Ou ainda, é possível que uma pessoa tenha a fé bíblica cair diante da negligência, do mau uso dessa fé? Bem, deixa eu tentar explicar isso melhor. O exemplo que a gente vai analisar nesta videoaula mostra que, mesmo que uma pessoa tenha fé, se essa fé não for colocada em prática, se essa fé não for posta em prática, que essa pessoa corre o sério risco de vir a falhar, de vir a entrar numa tristeza tão profunda a ponto de ela se sentir exausta e prostrada. Todos, quando estão no início de uma luta, possuem forças. No início de uma corrida, no início de uma malhação, no início de algum trabalho, todo mundo tem forças o suficiente para enfrentar aquele primeiro problema, aquele primeiro embate que lhe vem. Mas à medida que a batalha perdura por um longo tempo, a gente fica sozinho e a gente percebe que as forças começam a diminuir e a gente começa a desanimar e aos poucos a gente começa a ceder. E é nesse momento que começa um período de tristeza, por percebemos que não somos capazes, um sentimento de impotência, um sentimento de fraqueza. E é ali que é possível que uma depressão muito difícil tome lugar em nossas vidas. Eu quero ver com vocês, então, nesse primeiro momento, um texto muito especial do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versos 22 a 25, nos quais nós lemos um pouco da história desses jovens, homens que estavam seguindo a Jesus Cristo e que receberam esse questionamento que eu mencionei no início do vídeo, não é? Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? O texto, então, de Lucas 8, 22 a 25 diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo.
Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Lucas 8, versos 22 a 25. Muito bem. O Mar da Galileia fica a aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. E ao norte dele fica o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. E o Monte Hermon, com seu topo numa altitude de aproximadamente 2.760 metros, não é, de altitude. E entre os meses de maio e outubro, ventos muito fortes passam por entre os desfiladeiros do Monte Hermon, vários topos desse monte, e chegam até aquele vale onde está o Mar da Galileia, causando grandes tempestades, súbitas tempestades. E isso até hoje é assim, algumas delas muito violentas e de súbito. Hoje, como naquele tempo também, era possível que os marinheiros percebessem em algum momento que aquilo iria começar. Mas havia momentos, sobretudo de noite, que isso não era tão possível assim. E naquele dia, quando Cristo entra no barco para atravessar o Mar da Galileia, o mar estava calmo, até que os discípulos de Jesus chegaram ao meio do mar. Os discípulos estavam para ver ali uma das mais poderosas manifestações do seu Deus. Jesus estava ali. E ele estava tão exausto que ele caiu de sono. Ele nem percebeu a violência das ondas batendo no casco do barco. Ele deitou e dormiu, enquanto o barco era agitado de um lado para o outro pelas ondas e pelo vento, ondas muito altas que estavam batendo no barco e estavam entrando no barco a ponto de deixar os discípulos apavorados com aquela situação, com medo de que o barco viesse a afundar. E houve muito esforço para tentar colocar aquela água para fora do barco. E também muito esforço controlado para tentar manter o barco a prumo, não é? De modo que ele não viesse a naufragar. E houve desespero, sem dúvida nenhuma. Eu fico tentando imaginar aquela cena. Houve medo, houve gritaria, tudo se concentrou no que cada um era capaz de fazer, na força de cada um. Só que parecia inútil. Por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam nem mesmo lembrar que Jesus estava no barco. Tão grande era a concentração deles em tirar a água do barco e permanecerem vivos. Então, depois de um tempo, lembrando que Jesus estava no barco, eles foram correndo para acordá-lo. E quando eles chegam até Jesus, eles sacodem em Jesus e perguntam: mestre, você não percebe que a gente está afundando, não é? Não percebe que a gente está perecendo e tal? E Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar se acalmaram. E aí ele foi e repreendeu os discípulos, e os discípulos ficaram impressionados. Onde está a vossa fé? Foram as palavras de Jesus após aquela calmaria. Mas o mesmo fato que foi registrado também por Mateus mostra um outro ponto de vista. Eu gostaria que vocês vissem comigo lá agora também, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 26, onde lemos assim: Perguntou-lhes então: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Essa pergunta revela uma surpresa da parte dos discípulos, da parte desses homens. Que tipo de homem é esse? Que tipo de ser humano é esse? Era a dúvida que pairava na mente de todos eles. E eu duvido que eles esperassem que a ajuda de Jesus fosse essa, quando eles foram acordá-lo para que ele pudesse ajudá-los. Eu duvido que eles esperassem que a ajuda de Jesus fosse um milagre, mas eu acredito que era, enfim, mais 2 braços, não é? Para tentar tirar a água do barco, mais alguém que pudesse nos ajudar a controlar a situação e nos ajudar a chegarmos vivos do outro lado do mar, senão nós morreremos. A gente não sabe, mas pela relação deles diante do milagre, o que a gente percebe é que para o grupo, não é, de discípulos que estavam naquele barco, pareceu que a pessoa divina de Cristo ainda não havia ficado clara, patente diante dos olhos deles. Parece que aquele momento,
foi crucial para que todos os discípulos compreendessem quem era aquele homem com o qual eles estavam caminhando já por alguns meses, talvez alguns anos. A gente não precisa se assustar com isso, porque os discípulos não eram super-homens também. Eles não eram anjos e santos a ponto de, como nós temos muitas vezes a concepção, de imaginarem que ali estava Deus diante deles e com a cabeça envolta numa luz e sobre os seus cabelos uma auréola, não é? Dourada, simbolizando a santidade daquele que estava. Não, eles viam um homem comum, como você está me vendo, eles viam a Jesus. Eles não viam nada de sobrenatural na figura. Quando ele abria a boca para falar, é que eles se espantavam, a ponto de dizer, para onde iremos nós? Como disse Pedro, não é? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que nós encontramos aqui, então, é uma impressionante transparência bíblica diante daquela realidade do coração desses homens. E eu louvo a Deus pela vida dos discípulos. Eles eram homens fracos, homens imperfeitos. E eu louvo mais ainda a Deus porque Deus quis registrar a história desses homens em sua santa palavra. A palavra de Deus não esconde quem eram esses homens e como eles eram fracos, como eles eram imperfeitos, como eles eram sujeitos às mesmas questões que nós somos. Imagine você se a preocupação de Deus era nos transmitir a história de seres humanos perfeitos. Por qual razão que a Bíblia nos traz pessoas tão comuns como essa? Por qual razão expor a nós os momentos dos discípulos em que eles não agiram de modo heróico ou exemplar? Pelo contrário, eles foram repreendidos. Eles agiram de um modo repreensível, sem fé nenhuma, sem fazer aquilo que deveriam ter feito na hora de grande aflição. E a razão é muito simples. A palavra de Deus quer nos mostrar que não existem homens perfeitos, nem supercrentes, nem homens ou mulheres imbatíveis e indestrutíveis. Muito pelo contrário. A palavra de Deus quer nos mostrar que, na palavra, existiram homens e mulheres, assim como você, assim como eu, cheios de imperfeições e que carecem da mesma graça de Deus para atravessar todas as situações de dificuldade de suas próprias vidas. E tendo isso em mente, a gente tem que se lembrar do que Deus fez na vida daqueles homens, de como Deus transformou o futuro deles. Eles nem sempre agiram e foram dessa maneira aqui. Na caminhada deles com Jesus, após a morte de Jesus, já cheios do Espírito Santo, eles foram, todos eles, transformados dia após dia à imagem de Cristo, do Filho de Deus. Eles cresceram em graça, cresceram em força, em fé, em sabedoria, em conhecimento e em amor perante Deus. E assim tem que ser com a gente também. A gente tem a tendência de olhar para esses grandes homens de Deus, né, ou grandes servos de Deus do passado, ou servas de Deus, e a gente tem a tendência de achar que a gente nunca será como eles foram ou como eles são. E isso é uma falha tremenda. Primeiro porque eles não eram grandes, eles eram pequenos e frágeis como nós. E à medida que eles diminuíam, Cristo crescia na vida deles. E era essa fraqueza que o poder de Cristo, nessa fraqueza que o poder de Cristo se manifestava. Em segundo lugar, porque tal pensamento revela um coração indisposto também a crescer à imagem de Cristo. Um coração que deseja mais sua própria vontade do que a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, eu não quero crescer em santidade, eu não quero ser transformado. Por isso eu olho para esses grandes homens de Deus e penso, eu nunca vou ser que nem eles. Eles são grandes demais. E eu nunca vou ser como esses homens, como essas mulheres que serviram a Deus dessa maneira. Embora, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, nós somos exortados a todos, não é? Todos nós, que a vontade de Deus para conosco é essa, a nossa santificação. Quando as tempestades, as tentações, as lutas, os problemas, os apertos, não é, se levantam em nossas vidas, a gente vai ter a mesma tendência dos discípulos. A gente não vai se lembrar de Deus e a gente vai se achar até fraco para orar. Quando alguma dificuldade se levantar e a gente se entristecer e talvez até mesmo entrarmos numa depressão por conta daquele problema que aconteceu na nossa vida, a nossa tendência é ficar tão fraco que a gente não vai ter força mais para orar. A gente primeiro vai fazer de tudo com as nossas próprias mãos, com a nossa própria cabeça, com a nossa própria imaginação para nos livrarmos e sairmos daquela situação. Mas vai chegar um momento em que a gente não vai mais ver
por onde? A gente não vai mais ver como encontrar a solução. E aí então a gente vai se encontrar tão fraco que a gente vai abandonar tudo. A gente vai entregar os pontos e aí então a gente entra numa depressão que é difícil de sair, é difícil de passar. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que é pela graça que nós somos salvos e isso por meio da fé, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. E essa expressão da palavra de Deus nos é dita justamente com o objetivo de nos lembrarmos que a nossa fé, ela vem de fora para dentro e quando ela encontra-se dentro, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser posta em prática. Agora, como é que nós colocamos a fé em prática? Será que a gente sabe o que é a fé? Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que a fé ela não vem de nós. A fé é um dom de Deus. É o texto que eu mencionei há pouco, de Efésios 2:8, não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus para nós. Isto o que? A fé, a graça e todo o contexto que está desde o início do capítulo 2 até o versículo 8, onde essas palavras aparecem. Nós somos salvos, então, pela fé em Cristo Jesus e em sua obra. Contudo, essa fé nos é dada por Deus como um presente de Deus para nós. Um presente que a gente não merece. Por isso que a gente chama de graça, ou seja, um presente, um favor não merecido. E é essa mesma fé que nos é dada, por exemplo, um outro texto na palavra em Hebreus que diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Também Paulo em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Enfim, todos esses textos apontam para algo que nos é dado, mas que não deve, uma vez dentro de nós, ficar parado ali e inutilizado. Muito pelo contrário, essa fé é um dom e ela precisa ser colocada em prática para que possa crescer e possa ser fortalecida. De certo modo, a fé ela pode ser vista de vários pontos de vista. Por exemplo, Judas, quando escreve a sua epístola, ele diz que nós somos exortados a batalharmos de uma vez por todas pela fé que é dada aos santos. Fé ali possui o sentido de conjunto de coisas em que nós acreditamos. Então nós acreditamos na Trindade, acreditamos que Jesus Cristo é o único que salva, acreditamos que o inferno existe, acreditamos que os anjos existem, acreditamos que o Espírito Santo é dado a todo aquele que se converte. São coisas que acreditamos. A isso chamamos também de fé. Por outro lado, fé também pode significar esse presente que Deus nos dá e que nos capacita à salvação. Por outro lado, nós também podemos enxergar a fé como algo que precisa ser colocado em prática, que é fruto desse dom que Deus nos deu, fruto dessa confiança que nos foi dada, fruto de todo o conjunto de coisas em que acreditamos e que agora essa fé que nos é dada e que é o conjunto de coisas em que acreditamos precisa ser colocada em prática. Não é algo só para encher nossa cabeça, não é algo só para ficar enchendo a nossa ideia, mas que deve resultar em mudanças práticas na nossa vida, no nosso dia a dia. E de tão práticas que devem ser, elas então devem ser fortalecidas, porque à medida em que a praticarmos, elas serão exigidas mais e mais. Então a fé é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo, como está lá em Romanos 10:17. A fé, ela tem Jesus Cristo como seu autor e consumador na nossa vida, como está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Jesus é o autor da fé que está em você e que está em mim. Jesus é quem cria a fé e consuma essa fé no nosso coração. E eu a recebo através da pregação da palavra, ou seja, através do Evangelho. É o que a gente lê lá em Romanos também. Ou seja, ela é um presente, ela é um dom. Então, porque pela graça sois salvos por meio dela, da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Um dom é um presente. Ou seja, a fé é tudo mais que está relacionado a esse presente, a salvação, a obra de Deus, de nos tirar da ignorância, de nos tirar da morte, nos trazer para a vida. E uma vez que a gente recebe essa fé para crer genuinamente, a nossa vida é transformada por Deus para sempre e de uma vez por todas. E a gente deve se apegar a ela em todos os momentos da nossa vida, em todas as lutas, em todas as tribulações. Afinal de contas, ela é um presente de Deus para nos ajudar a passarmos justamente pelas lutas, pelos momentos mais difíceis da nossa vida. É um presente de Deus para nós. E Deus espera que a gente coloque essa fé em prática. Afinal de contas, lá no livro de Hebreus também, no capítulo 11, versículo 6, a gente lê que de fato sem fé é impossível
nós agradarmos a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como é que a gente deve agir diante do medo? Imagine que você estava naquele barco em meio ao temporal, ou imagine que você venha a atravessar por qualquer outra situação, ou talvez você esteja passando por alguma situação que lhe traga grande medo. Como é que você age diante dessa situação? Você age só com a força do seu braço? Você age só com a sua capacidade cognitiva de sair daquela situação, porque você sabe o que fazer, você sabe que decisão tomar, você sabe para quem pedir ajuda, você sabe como resolver a situação. Então você age à tua maneira. É assim que você tem que agir? O cristão nunca deve perder o controle da situação e se desesperar. E esse ensino é largamente ensinado nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Você não precisa se desesperar em momento nenhum da sua vida. O cristão nunca deve, como uma pessoa sem Cristo, ser alguém que vive para sempre desanimado, para sempre depressivo, para sempre agitado, frenético ou perdido. A gente não está mais nas trevas. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas a gente não deve morar no vale da sombra da morte. Nós temos a luz do mundo morando em nossos corações. E o desespero é para os incrédulos, para aqueles que não conhecem a fé e não têm a fé, que é o dom de Deus. Para eles, cabem as piores angústias, não é? Nas tribulações, porque eles não têm forças em seus braços, eles não têm alguém que os capacite. Já para você e para mim e para todas as pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo, para todas as pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus e que receberam e que têm recebido por meio da obra do Espírito Santo em nossos corações uma mudança diária, resta um conforto e um consolo e uma força que nos capacita a passarmos em conjunto por todas as tribulações da nossa vida. Em conjunto com quem? Com o Senhor Jesus. É Ele quem prometeu no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não significa que a gente não venha passar por tribulação, isso não significa que a gente não virá a passar por lutas, muito pelo contrário, Ele também disse que a gente ia sofrer, a gente ia passar por tribulação, mas a gente não moraria nelas. A gente não viveria até o último dia da nossa vida nelas. Então a tristeza é algo possível de você e eu passarmos, mas a lembrança dessas verdades e a prática das coisas que este texto nos ensina desejam nos tirar dessa situação em que o nosso coração quererá ou desejará morar e permanecer. A ansiedade exagerada e muito prolongada pode revelar que em seu coração você está querendo lutar sozinho. Você está acreditando que você vai resolver tudo na força do seu braço. E essa é uma reação típica das pessoas que não têm a Cristo em suas vidas. E é mais que natural que vejamos pessoas sem comunhão com Deus se desesperando diante das situações da vida que se levantam, se agigantam diante delas. E elas, à medida que percebem que não são capazes de se livrar dessas situações, elas se desesperam e, por fim, acabam entrando em depressão. E quando elas entram nessas depressões fracas, elas já não têm mais forças para gritar. Elas se desesperam, elas se sentem sozinhas. Talvez você já tenha se sentido assim alguma vez na sua vida, talvez você esteja se sentindo dessa maneira. Ou seja, o desespero inconsolável, né, é a norma na vida de um incrédulo, pela simples razão de faltar a essas pessoas algo que o cristão possui, que é a fé. Pelo fato do cristão possuir a fé que veio de Deus como um presente para aqueles que são dele, quando posta em prática, quando exercitada, é algo que habilita o cristão a ver o impossível, a ver o improvável, a ver aquilo que ninguém imagina ser possível acontecer. Como aqueles discípulos em meio ao temporal no Mar da Galileia não acreditavam ser possível também saírem daquela situação. Uma forma de você exercitar a sua fé é recusando o pânico, é recusando que aquela tristeza excessiva domine você. A outra é não deixar se levar ou não deixar de levar toda a sua preocupação a Deus em sua oração. Mesmo que você já esteja desesperado, vá até Jesus e grite: você não se importa que a gente vai morrer?
Mesmo que depois você seja exortado ou receba uma bronca de Jesus, não é? Sobre onde está a tua fé, como os discípulos receberam, mas ainda assim, vá até Ele, vá até Jesus e diga a Ele do teu desespero, diga a Ele do teu medo, diga a Ele de que você se sente sozinho. Essa é a primeira preocupação que deve existir no nosso coração. Todas as vezes que percebemos que não temos forças mais para lutar, clamarmos, lamentarmos a Jesus, dizermos: lute conosco, dá-nos da tua força, faça em nós o que tu fizeste com aqueles discípulos no mar da Galileia, em meio ao temporal, que estavam a ponto de serem mortos pela força dos ventos e pela força da água. Acalme a tempestade no meu coração também. Acalme essas águas turbulentas que têm roubado a minha paz e têm trazido tanto medo. Eu quero a tua paz. A paz em meio ao temporal, a paz em meio ao naufrágio, em meio à aflição. Só o Senhor é poderoso para trazer essa paz ao meu coração. E tenha certeza que a fé, ainda que pequena, ela é suficiente para te levar a Cristo, que é o único que poderá resolver o problema do agito em seu coração. É óbvio que você pode se valer de outros recursos que existem nesse mundo, e nas videoaulas que temos tido aqui, que tenho apresentado a vocês, eu tenho falado de vários outros recursos que podem ajudar em um momento de grande aflição e ansiedade e angústia. Mas em um determinado momento você precisará também se voltar para o Senhor, precisará correr para a presença do Senhor, porque é justamente ali que você encontrará aquilo que você precisa. Lá no Salmo 51, no versículo 17, nós encontramos as palavras: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, se você com um coração contrito e quebrantado, e com o espírito da maneira como ele estiver, agitado, inquieto e tal, mas você for se apresentar ao Senhor crendo, arrependido dos seus pecados, que Ele é poderoso para te sustentar e trazer paz ao seu coração, Ele receberá você. E Ele trará a você a mesma paz que Ele trouxe aos discípulos em meio à tempestade no mar da Galileia. E você será liberto também. Mas não se esqueça, a fé é uma atividade. A fé é algo que deve ser posta em prática, que deve ser aplicada. Nunca deixe de colocar essa fé que o Senhor te deu como um presente em prática. Nunca deixe de exercitá-la. E eu encerro esse nosso tempo junto fazendo uma pergunta para você. Onde está a sua fé? Você tem colocado ela em prática também? Ou ela tem ficado guardada no seu coração ou tem apenas inchado a sua mente? Porque se assim for, quando as tempestades vierem, você não terá condições de sobreviver. Ou pelo menos por um tempo curto a elas. Não é? Você passará, melhor dizendo, por essa aflição por um longo período de tempo, tão somente porque aquele presente que um dia Deus te deu não está sendo colocado em prática. Deus deseja que você se livre disso, que você se veja em paz diante disso, que você encontre ao final de sua caminhada esse espanto que estavam nos olhos dos discípulos ao final daquela ocasião, a ponto de você dizer: eu não via salvação para mim, eu não via solução para o meu problema. Os remédios e tudo o que eu tenho pesquisado e todos os médicos e especialistas que eu tenho consultado, eu já não tinha mais esperança em nada. Mas este homem, quem é ele? Quem é ele que até a minha alma obedece? Até as minhas lágrimas obedecem e o agito do meu espírito obedece. Quem é ele? Ele é o Deus que veio a este mundo para nos amar, para nos salvar e para trazer a todos nós da paz que só Ele pode dar. Não se esqueça disso, não se esqueça dele. Busque-o para que você possa provar de todas essas verdades em sua vida também. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Fique na paz do nosso Senhor.